iPhone 10, né, iPhone X aí, como você vê nas configurações também do aparelho. É um aparelho bem conhecido entre todos os técnicos e usuários aí do iOS. Esse aparelho aqui, ele quebrou a tela, caiu da mão do cliente, quebrou a tela. Quando você olha assim, né, a olho nu, não dá para perceber praticamente nada de quebrado. Ele tá até com a película ainda aqui. E essa queda que ele levou é uma daquelas que o cliente pode até levar na sua assistência querendo garantia. Porque ele vai olhar para essa peça e vai falar, uai, parou do nada, e vai chegar lá dando essa desculpa, né? Mas como bons técnicos que somos, né? Você tem que tentar observar alguns detalhes, ó, que o cliente vai tentar citar, mas você vai além do que ele citar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó, pelo reflexo, ó. Consegue ver aqui, ó, uma marca de trincado? Bem que eu consigo ver no reflexo, ó, um trincado desse vidro. E esse trincado aqui, ele tá abaixo da película, ele tá só no LCD. Tem casos que o aparelho cai, a película não trinca, a primeira parte do vidro pode não trincar, mas abaixo do vidro tem muitos casos que trinca, né? E o LCD é a parte que vai fornecer imagem para esse aparelho, então ela justamente aqui não está funcionando. Aqui em cima também, ó, não sei se vai ficar fácil de ver daí, mas a tela já está um pouco aberta aqui, ó. Eu consigo ver levemente aqui uma abertura já nessa parte de cima, ó, tá vendo? Ela está praticamente solta já essa peça aqui. Então o impacto foi muito forte, essa parte de cima praticamente se soltou e acabou danificando a parte do LCD, né? Então ela trincou por dentro, por fora aqui não dá para visualizar. Nós como técnicos aí temos que saber analisar até essa parte um pouco mais chatinha, que realmente tem que ser analisada. O dono do aparelho talvez não consiga nem enxergar isso. Quando o aparelho chegar na sua bancada, na sua mão ali, é muito importante você tanto analisar exatamente que ela está quebrada e conseguir mostrar isso para o cliente, quanto também, como eu já analisei que a maioria dos trincados estão nessa parte de cima aqui, ó, você já tem que informar que vai ser feita a abertura do aparelho, o teste de uma tela nova e um checklist para verificar se a tela está funcionando perfeitamente, se o touch está funcionando perfeitamente, se a imagem não tem nenhum dano, né, nessa tela nova. E também aqui, ó, informar para ele que pode ser que o Face ID, no caso desse aparelho aqui, o iPhone X aí, né, do X para cima os iPhones vão possuir o Face ID, que é um conjunto de câmeras específico aqui em cima para poder fazer o desbloqueio aí do aparelho. Como esse impacto foi muito forte na parte de cima, e dá para ver que aqui já está quase aberto, depois que eu testar a tela nova, eu vou verificar se o Face ID está funcionando. Porque se ele não tiver, eu vou informar para o dono do aparelho, e se ele quiser fazer um reparo no Face ID, a gente pode fazer e cobrar um valor a mais. O reparo do Face ID é um valor separado do valor da tela, né? Então vamos lá, para abrir esse aparelho, por base mesmo, vou precisar de uma chave Pentalob, né? 0.8 mm ali, 0.6, e uma chave Tripoint. Esse aparelho, o cliente já me disse que essa tela não é original, então eu já sei que ela já foi trocada, alguém já tirou os parafusos, né, e colocou de novo, provavelmente, os que eu vou precisar remover, e pode ser que tenha um parafuso ou outro trocado ou faltando lá dentro. Então, se isso acontecer, pode ser que eu precise de mais chaves ali para conseguir fazer todo esse procedimento. Vou começar com os parafusos Pentalob que estão aqui de baixo. Os parafusos nos aparelhos aí todos são retirados no sentido anti-horário. Encaixa a chave bem encaixada. Sempre tento usar exatamente a chave do parafuso. Evito ficar usando chave errada. Me empresta a ventosa, que eu acho que ela está por aí. Isso. A ventosa, nesses casos aqui, ela pode facilitar. Sempre você vai começar pela parte de baixo, o encaixe dela aqui, ó, o mais próximo possível da borda final, não aqui em cima. Eu costumo usar essa mão de apoio para puxar um pouco a tela para cima, ó, até ela fazer uma primeira abertura nessa parte de baixo. Você pode usar uma paleta anti-estática para começar a puxar aqui essas divisórias, encaixa aqui embaixo e faz primeiro uma volta para um lado, até chegar aqui nos botões. Você vai voltar e fazer esse mesmo movimento aqui, ó, abrindo ele até chegar nos outros botões. Chegou nos outros botões aqui do lado, você pode guardar a paleta, abrir ele de leve, como a gente viu que aqui em cima já estava aberto, puxa para o lado, para a lateral, para o lado direito, né? Como se fosse a página de um livro aqui.
Depois de aberto, né, já dá para ver que a tela realmente está ruim. Eu consigo observar aqui todos os parafusos no lugar. Uma análise mais minuciosa, né, eu consigo observar, está faltando um parafuso 3-point aqui, 2 parafusos Phillips aqui e a base do Vibracal, né? Tá faltando alguns itens aqui dentro desse iPhone. Vou começar a fazer a remoção aqui dessa blindagem, né, dessa proteção onde a bateria está conectada. Geralmente todos os parafusos aqui são 3-point. Eu vi que tem um Phillips aqui em cima. Eles tentem sempre fazer um bom mapeamento, né, uma boa organização dos parafusos. A organização dos parafusos vai facilitar você saber aonde você vai colocar eles de volta, porque em muitos casos esses parafusos são de tamanhos diferentes. Alguns são de tamanhos diferentes, espessuras diferentes também, então isso é comum de você ver em diversos modelos de iPhone. Mais um aqui. Todos os selos aqui que eu já percebi foram substituídos, removidos. É fácil de observar quando se tem costume de abrir esse tipo de aparelho que a bateria não é mais original, não tem mais o selo da Apple aqui. Desconectei a bateria, vou pressionar o botão Power aqui por pelo menos uns 5, 10 segundos ali para desenergizar a placa. Como a tela estava totalmente apagada, não tinha como eu ter uma certa certeza se o aparelho estava ligado, totalmente descarregado. Então, depois de conectar a tela nova ali, eu vou precisar conectar até um carregador, provavelmente. Desconectei a tela aqui. Aqui, ó, vocês observaram que ainda ficou a câmera frontal conectada, né? O conjunto aqui do Flex que conecta o auricular, na verdade. O auricular está conectado aqui ainda e é até uma dica, porque quando você desconecta esse Flex aqui, não teria nem problema desconectar ele, mas quando eu conectar a tela nova, se esse Flex não tiver conectado, pode ser que o Face ID dê um erro e não apareça informações sobre ele. Eu já fiz várias trocas, tanto do iPhone X, né, quanto de iPhones mais novos, e percebi que sem esse Flex conectado aqui, algumas vezes ele acaba dando erro, né? Eu vou colocar o aparelho um pouco de lado aqui, só para pegar a tela nova já ali e fazer o teste com ela. Para não ter nenhum tipo de problema com o Face ID aqui, caso ele ainda esteja funcionando, eu vou colocar uma fita Kapton aqui, ó, só para cobrir ele aqui, deixar o aparelho aqui de lado, só para poder pegar a tela nova já para vocês verem. Ela vem bem embalada, vem muito bem embalada aqui, justamente para não quebrar, né? Aqui tá até o endereço da assistência, né? Caso você queira visitar a escola aqui, a gente é uma escola e assistência técnica. Tirar aqui o valor da tela, da OS, dependendo da sua região, a tela pode ter um valor ou outro. Ela vem muito bem embalada, como eu sei, ó. Tem um plástico bolha aqui em volta dela. Ela já estava dentro de uma caixa e continua dentro de outra caixa aqui ainda. Então, por falta de proteção, ela não estragaria aqui não. Isso aqui é todo um EVA para proteger mais ainda a peça. E por último aqui a gente consegue ver a tela aqui, ó, com o adesivo, né, de garantia aqui da própria empresa que vende a tela para a gente. Tem um adesivo aqui em cima também, um plástico transparente para não ter nenhum arranhão com a tela também. Ela já vem, claro, sem película. Como a tela foi trocada, como a tela do aparelho já não é mais a original, eu já sabia que não precisaria fazer transplante ali de circuitos ou de dados, que a tela que estava nele já havia sido substituída, né? Então vou só conectar ela aqui, ó, no local onde a tela anterior estava. Já para fazer o teste, né? Vou fazer o teste da tela para saber se realmente o defeito desse aparelho é só a tela. O cliente ele pode falar que o aparelho caiu, mas aí quando você abre, você encontra água dentro,
Eu não sei se o cliente sabia que a bateria dele não era original, né? Eu acabei de descobrir esse detalhe. Vou virar essa outra aqui de lado. Vou colocar elas uma do lado da outra. Conectei a bateria de volta ali. Abaixei a tela aqui, aí eu vou conectar um carregador para a gente ver aqui se a tela vai ligar, vai começar a carregar, se a gente tem alguma imagem nesse aparelho. Ó, já tem uma maçã mordida ali, já é um bom sinal. Se não me engano, o código vai ser esse, ou esse, ou esse. Era esse. É um dos três. A minha memória tá boa. Bom, a tela aqui a gente está vendo que está funcionando. Tem imagem na tela. O touch ali para você fazer um teste bem simples dele, ó. Você pode segurar um ícone aqui, ó, na tela inicial e movimentar ele por vários locais aqui na tela. Se em algum local aqui da tela esse ícone se soltar da sua mão, a gente pode ter aí um problema, né, no touch. Nessa região aqui praticamente soltou. Vamos tentar levar para lá de novo. Aqui embaixo eu achei que tinha soltado. Se estiver segurando em 2, 3 locais, ele vai se mover. Pode ser aterramento também, né? É, aterramento da tela, a gente não fez transplante de nada. Parafusos. Aqui embaixo está tudo ok. O touch não travou nada aqui nessa região. A gente tem aqui um aparelho que a tela não tem defeito nenhum, né? O meu fornecedor aí está 100% com a peça dele. Geral. Aqui a gente não tem nenhuma mensagem, ó, em relação à bateria, em relação à tela, em relação ao Face ID. Então até aqui não tem nenhum problema a mais nas três principais peças desse aparelho que poderiam dar uma mensagem aqui. Seja da bateria ruim, seja do Face ID estragado, ou seja da tela ali que esse aparelho não poderia não reconhecer. Então a gente já viu ali que está 100%. Vamos desligar aqui o aparelho e partir aí para a transferência completa, né, dos arquivos. No caso aí, a transferência completa dos parafusos, dos itens que são necessários para a gente poder fazer essa substituição completa, né? Vou conectar aqui de novo a bateria primeiro, pressionar aqui o botão Power para desenergizar a placa. 5 segundos, 7 segundos ali, né? Todos os aparelhos aí, entre 5 e 7 segundos é um tempo padrão para esses aparelhos desenergizarem a placa ou desligarem, né? Ou até ligarem mesmo, dependendo do aparelho que você tiver na sua bancada, você vai ver que em 5 segundos ele vai começar a inicializar. Pode ser que alguns aparelhos demorem mais, né? Os técnicos aí mais antigos na área já conhecem bem. Os aparelhos da Motorola são os aparelhos que mais demoram a ligar. Alguns aparelhos da Motorola podem levar aí de 1 a 2 minutos para ligar, principalmente os mais antigos. Vou deixar o celular ali de lado, vou ficar apenas com as duas telas aqui, ó, na bancada, para poder transferir tudo que está nessa tela para aquela tela. Basicamente é só o auricular aqui com os parafusos, sensor, microfone, tem um conjunto de itens aqui em cima que precisam ser transferidos para lá. São 3 parafusos, os 3 são parafusos tripoints. O mapeamento dessa região aqui não é tão difícil assim, como são poucos parafusos e poucas peças, né? Não dá tanto trabalho assim de se transferir para outra. Quando você estiver tirando, tenta não puxar com muita força, principalmente se a tela for original, pode te dar muito trabalho de retirar. Na outra tela eu já consigo ver que não tem aqui, ó,
essa peça que ela é como se fosse um gabarito para poder encaixar os sensores do Face ID, a própria câmera frontal, como também a saída de áudio do auricular. Se ele tiver fácil de sair, você pode puxar ele de leve, como a tela já não funciona mais, mas caso ele estiver muito bem colado, você pode ligar a sua estação de ar aí e remover ele aquecendo um pouquinho. Aquece do outro lado, porque se aquecer desse lado aqui, você pode acabar danificando a peça. Vai ter um pedacinho de sujeirinha aqui, ó. Tirar só para evitar outros problemas, né? Ó, as peças estão todas separadas, os 3 parafusos. Aqui a gente tem um microfone, saída de auricular, sensor de aproximação, o próprio auricular grande aqui, né? Tudo no mesmo flex e esse gabarito onde tudo vai se encaixar. Quando uma troca de tela é executada, a gente sempre recomenda que você troque também, você remova, né? Esse plástico que está aqui, ó. Esse plástico que está aqui, ele pode te atrapalhar em 2 sentidos, né? Tanto no aterramento dessa tela, quanto também em facilitar o superaquecimento, né, do aparelho, porque isso aqui vai dificultar a dissipação térmica. Tem um paninho aqui, ó, que ele é bem fácil de você tocar e sentir que ele absorveria fácil tanto calor quanto um pouquinho de umidade. Então, se esse plástico estiver lá, ele vai atrapalhar nessa absorção de temperatura ali e pode até superaquecer o seu aparelho mais ainda, né? Tirar essa tela para lá, porque ela já não tem mais utilidade para a gente. Encaixei aqui a proteção do conjunto ali das câmeras, do sensor, do auricular. Vou encaixar ele aqui também dentro certinho. Bem encaixado. Os pontos do parafuso ali também estão 100%. Vou colocar ali um parafuso, cada um no seu devido lugar. Não aperte todos os parafusos até o final, coloca cada um deles pelo menos até a metade. Depois você percebe aí se o auricular estiver muito torto, ou muito para um canto ou para outro, tenta centralizar bem ele, depois você aperta todos. Isso vale para a placa, para o auricular, quanto também para outros componentes, né? Se você aperta primeiro o primeiro parafuso até o final, se o último parafuso que você for colocar estiver muito torto, né? Lembra de colocar cada um no seu devido lugar. Um parafuso maior que o outro pode atravessar e causar uma mancha aqui, ó, nessa parte de cima. Se o parafuso for muito grande, não for daquela região, ele pode acabar estragando ali a tela facilmente. Vamos trazer o aparelho novo para cá. Aqui, ó, tem um detalhe bem interessante, ó. Se você observar aqui as duas telas, essa tela nova, os flex que estão aqui, ó, eles vêm meio que de tudo quanto é jeito esticado para cima. E o que estava no aparelho, ele tá com uma forma aqui, ó, que você consegue perceber mais ou menos uma curva nessa região e as pontas estão para cima. Então eles estão um pouco diferentes um do outro. Ó. Esse aqui está totalmente esticado e o outro tem uma leve curvatura aqui. Essa curvatura que a gente viu no outro, ele vai encaixar exatamente nesse cantinho aqui, ó. Bem onde dá pra gente ver que tem uma maçãzinha da Apple ali, ó. Bem nesse cantinho aquela curvatura encaixa. Caso você for fazer essa troca de tela, alinhe aqui os dois flex, observa a distância que tem a curvatura lá, segura aqui, ó, e tenta fazer a mesma curvatura aqui com a mão. Ó. Dobra ela e tenta fazer a mesma curvatura aqui. Porque quando você fechar o aparelho, esse encaixe aqui do flex tem que ser encaixado lá na mesma região, para ele não ficar muito torto. Ó. Tem que ser executado essa mesma curvatura aqui. Porque quando você fechar, pode ser que o flex encaixe aqui, ó, onde tem uma base de ferro, ou fique para fora, e você acaba até rasgando, danificando ele aqui. Isso vai facilitar quando você montar, não ter nenhuma surpresinha aí a mais, né? Encaixar primeiro o maior, depois o menor. Encaixa, pressiona no meio depois para ver se eles estão bem encaixados certinho. O flex do auricular aqui também é muito importante. Vocês viram que eu fiz o teste com a tela com ele encaixado, só retirei quando eu fui realmente trocar a tela inteira. O espaço é bem pequenininho, então se a pessoa tiver a mão muito grande, né,
pode achar meio desconfortável. Aí você pode usar uma pinça antistática, você pode tentar usar alguns adereços, né? Ó, conectei a bateria ali de volta. Vou usar a tela, a ventosa aqui como apoio, ó, para a tela ficar em pé. E agora eu vou colocar aqui de volta a blindagem dessa região e começar a colocar todos os parafusos de volta. Mesma dica, não aperta todos até o final, aperta um pouco na metade mais ou menos ali, passa para o próximo. Esse parafuso e o último são os maiores. Dependendo do iPhone que você pegar, sempre vai ter um parafuso maior que o outro. Essa dica aqui de você apertar o parafuso só pela metade e depois até o final, você percebe muito na prática quando você vai colocar uma subplaca ou, no caso aqui dos iPhones, né, um flex de carga. Quando você precisar trocar um flex de carga, você vai perceber que se você apertar até o final o parafuso, alguns encaixes aqui pode não encaixar, pode não dar a mesma distância. Depois de ter parafusado tudo aqui, eu já vou fechar o aparelho, ó, a curvatura que a gente fez ali, como é esperado, vai se encaixar lá dentro do furo. Começa sempre por essa parte de cima aqui, ó, os parafusos que a gente tirou aqui, esse é o local que eles vão travar essa região. Aqui em cima as travas, elas são muito fixas, né? Então você encaixa primeiro aqui em cima, verifica se essa linha de cima aqui que você encaixou está perfeita. Depois você vai abaixando um lado e o outro, um lado e o outro. Encaixei primeiro um lado, depois o outro. Primeiro um lado, depois o outro. Até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui em cima, você pode só revisar se todas as outras regiões aqui estão bem baixas. Você pode já ligar o aparelho ou já colocar os parafusos. Fica ao seu critério e confiança do seu reparo. Vou colocar aqui Pentalob, né? 10S mais, não, né? Vamos conferir para ter certeza. Quando ele ligou, a gente viu que a bateria não estava 0%, então ainda tem carga dentro dela aqui. Tem que ligar só com o botão power agora. Ligou aí tranquilamente, está 41% ali, né? Pode ser de algum idoso esse aparelho, que é esses números desse tamanho aqui. Memória tá boa. Os ajustes aqui, as informações podem ser só de backup, né? Geralmente são de backup, ó. Terminar as configurações e o iPhone não tem nenhum backup, né? No geral aqui ele vai informar que não tem aí nenhum problema com a bateria, com a tela ou até mesmo com o Face ID. Daria para utilizar. O Face ID nesse caso aqui dá para ver que ele não está nem configurado, eu acho. E se tiver, talvez funcionaria a partir de agora. Tá ativado, dá para redefinir, desligar, mas não tá em uso. E aí, senhor, alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Beleza? E mais alguma coisa a dizer? Bom, reparo feito com sucesso. Aquele momento que vocês viram que eu fiz os testes ali depois de ligar, principalmente da tela e do Face ID, é porque eram os itens que. Desbloqueia de novo. É porque eram os itens que eu suspeitei, né, que poderiam estar com defeito, né? Ele está piscando aqui em cima para ser desbloqueado com o Face ID, né? O sensor aqui, ó, você não consegue ver ele só de olhar para ele aqui, ó. Quando ele está apagado, quando a tela está apagada, você não consegue ver só de olhar aquela luzinha. Ela acaba aparecendo só no infravermelho da câmera ali, ó. Quando é pra gente visualizar. Ele aparece só na câmera aqui, né? Como o infravermelho, nossos olhos não dá para visualizar, né? Depois ele aparece aqui a opção para quem estiver visualizando na tela, o Face ID também. Só indicando que está ativo, né?
A dica é que depois que você trocar a tela, tenta fazer um checklist um pouco mais profundo. Porque se você for fazer um checklist totalmente completo na hora de conectar a tela, você vai levar 1 hora, quase 1 hora. É bastante tempo para você checar os microfones, as câmeras, o Bluetooth, o Wi-Fi, o alto-falante, o VibraCal. Tem uma sequência de itens aí que precisam estar funcionando. O cliente chegou relatando primeiro da tela que está com defeito. O Face ID a gente já sabe que é uma peça meio cara para reparo, então foi um dos que eu testei ali já quase que de imediato, a bateria, aquela hora que eu li nas configurações. Agora, depois de ter fechado ele e a parte de reparo principal da tela e dos itens que eu citei não está com defeito, eu faria um checklist bem mais completo. Verificaria se o microfone está ok, se o alto-falante está ok, se todos os outros itens vão funcionar sem problema. Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? A tela velha, geralmente, o cliente não pede a tela velha, mas a gente deixa guardado por um bom tempo. Esses dias para trás, eu vi que quando você trocava a tela, você precisava de configurar novamente um Face ID. Ou então tinha uma peça do iPhone antigo. Uma peça não, era uma configuração do iPhone antigo para colocar no novo. Uma leitura. Como se fosse uma memória, não sei. A tela velha, geralmente, né, quando é uma tela original, a partir do iPhone 11, né, elas vão acabar exigindo aqui, ó, essa troca desse circuito que está aqui, ó. Tem um quadradinho bem pequenininho aqui no canto embaixo. Ó. Essa que está aqui, essa caixinha aqui, ela é até de plástico, ó. Essa caixinha que está aqui, ela não tem quase nada aqui dentro, são poucos componentes. A partir do iPhone 11, isso aqui não é plástico, é um circuito integrado e dentro dele nem tem como a gente abrir, mas tem muitos componentes dentro dele. E aí esse circuito aqui vai levar as informações da tela, todas as informações de brilho, de dados, o código geral dessa tela que vai estar junto com o processador do aparelho. Então, quando essa tela é trocada a partir do 11, é necessário fazer todo esse transplante de arquivos ali. Aí você tem que ter uma copiadora desses dados para transferir esses dados para a copiadora e a copiadora levar para a tela nova. Aí um reparo que pode ficar um pouco mais caro, porque nesse caso você tem que ter um curso avançado para poder saber fazer a remoção desse circuito integrado aqui e colocar na outra tela. Geralmente a gente já compra uma tela que não tem esse circuito, porque já que você vai ter que colocar esse, a outra pode vir sem a tela nova, e aí fica mais fácil de trocar, para quem já tem essa especialização aí num reparo mais avançado. Pode tirar de lá e colocar aí. Você pode tirar da tela que estava no aparelho e colocar na outra. Essa tela aqui já não é original, né? Ela já foi trocada já, então nem precisaria fazer esse reparo. E como essa aí é abaixo do 11? Né? ela é abaixo do 11, também não teria esse problema. Ela daria um problema se fosse um caso de ter um impacto muito forte na memória, no processador. Tem alguns casos que corrompem muitos dados ali. O Face ID mesmo, a gente já fez a proteção dele, porque só de encostar naquele sensor com o aparelho ligado, ele pode acabar dando um defeito. Eu não sei se ainda existe, mas tem algum aparelho de Samsung ainda que depois que você troca a tela touch para de funcionar? Os Samsungs não. Dos Samsungs eu nunca peguei algum que deu defeito assim. Se não era defeito, era tipo uma atualização, que depois você atualizava ele, a tela deixava de funcionar. Com a tela sendo paralela. Eu peguei numa época 12, mas deve ter uns 2 anos e pouco. Não acontece mais. Não. E ainda assim, se acontecer dele parar, você faz ou a reinicialização do aparelho ou uma reinstalação de software. Ou você volta à tela antiga, coloca de novo a tela nova que volta. O que eu fiz, se não me engano, uma reinstalação de software voltou. Mas aí foi a mesma ROM que estava no aparelho, então não era algo que ia dar muita dor de cabeça assim. Só eu perdi os arquivos. Não. A reinstalação mantém a mesma ROM que está no aparelho. Mas ele mantém os arquivos? Mantém os arquivos também. Alguma outra dúvida a mais? Caso a tela esteja funcionando, né, a tela que você tirou, seja pela metade ou só um lado, geralmente a gente volta para a caixinha que veio a tela nova, anota na caixinha para deixar ela como se fosse uma tela de teste. A tela do iPhone X, a metade da tela e o touch também funciona. Então a gente deixa anotado e guarda. Essa caixa que está aqui está cheia de tela. Tem tela tanto de Android quanto de iPhones ali. Então a maioria delas está tudo anotado lá. Se a gente precisar de alguma tela ali para poder testar alguma coisa, está funcionando. Bem organizado. Isso ajuda demais. Ajuda demais e fica como para teste. Dá um joinha aí, pô. Pessoal aí. Beleza? Aula ao vivo, sobre telas. Quer fazer um merchan aí da loja lá? Não?
Tamo junto. Falou, pessoal. Um abraço aí, deixa seu like, se inscreve no canal, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí que a gente responde sem problema nenhum.